Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebub e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não pode manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiveram dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isto porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles judeus não tinham discernimento de reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Eram mestres da lei, líderes que vieram de Jerusalém, dizendo que Jesus estava possuído pelo príncipe dos demônios. E Jesus diz, não, os reinos têm que estar unidos. E certamente o reino do demônio está muito unido. Porque as tentações dos demônios vêm de todos os lados para todas as pessoas. Porque existe uma estratégia diabólica para destruir a raça humana e levar todos para o inferno. Um homem forte tem que guardar a sua casa. E todos nós temos que ser fortes, fortes com Deus, armados com as armas de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus, vivendo com Deus, tendo santos anjos ao nosso lado. Quando vem aqueles anjos caídos, os bons anjos vão expulsar os maus que vêm para nos destruir. Mas o demônio quer amarrar a pessoa. E assim, quando a pessoa está viciada, mergulhado no pecado, quando ele tem uma presença dentro da pessoa, aí ele vem e rouba toda a casa e toda a família. Existe uma guerra espiritual. As forças de Deus contra as forças do mal. Entendido que nosso lado ganhou? Ele morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, ele ressuscitou, ele abriu para nós as portas do céu. Ele está conosco. Então podemos imaginar cada um de nós com Jesus Cristo, nosso general,
e nós podemos, como soldados, lutar e ganhar, porque a vitória já foi ganho. É necessário discernir, reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus, e expulsar as coisas contrárias à vontade de Deus. Vamos falar um pouco sobre discernimento de espíritos. E perguntamos por que os jovens não vão na igreja, não querem ir na igreja, porque são influenciados pelo mundo, não é? Lá na vida social deles, às vezes na escola, não é? Nas conversas, no comportamento dos nossos jovens. E pensam que eles que são bons e não precisam de Deus, ou fazem as suas orações, dizem, e separa da comunidade, e ficam espiritualmente enfraquecidos. O homem é individualista. Acredita que tudo pode, e cai no orgulho e na autossuficiência, começa a viver no nível de prazer e da sensualidade, do egoísmo. Precisa de uma experiência de Deus, de Jesus, que é o caminho. Jesus, a verdade. Jesus é a vida. O demônio quer entrar na casa devagarzinho, não é? Vem com uma tentação, vem as pessoas procurando as riquezas, as honras, os orgulhos, os vícios. E a mentira entra, e a irrealidade também, a falsidade, do modo especial, o orgulho. É que a pessoa pensa que Deus é um acessório, não é o mais importante, não. Pode colocar, não colocar, entendeu? Se você quiser. Mas não, Ele é o motor, Ele é o essencial para nos levar adiante. As tentações vêm, os pecados aparecem, a inveja, a gula, a avareza, a impureza, a luxúria, a preguiça, a raiva, e a superstição também vem para distrair as pessoas. E as pessoas começam a viver nas trevas, numa desolação espiritual, a paz vai embora, começa um aperto, uma confusão aqui. Uma cegueira espiritual vem, e a pessoa começa a pegar o caminho da morte e do inferno. É necessário reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. E aqueles judeus disseram um absurdo: ele é tomado pelo demônio. Mas pelos frutos você conhece, pela paz você conhece, pela direção. Jesus veio fazer o bem. E os judeus, alguns judeus, não aceitaram Jesus, porque ele ia mudar plenamente a vida, muito a vida das pessoas. É necessário que venha sobre todos nós o Divino Espírito Santo. Ele é a força, Ele é a luz, Ele é a inspiração para cada um de nós. Jesus fala para nós: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver feito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Porque o Espírito Santo é a luz divina. E se você expulsa a luz divina, não vai ter mais.
Não vai ter mais. O Espírito Santo nos leva a pedir perdão, a um arrependimento, a uma conversão, é uma mudança, uma força divina, santificador, agindo em nós. E se você expulsa o Espírito Santo, você expulsou a fonte de luz, de santidade, o amor de Deus, você expulsou. Pelo contrário, sempre temos que dizer: vem divino Espírito Santo, para eu discernir o que é de Deus, reconhecer a mão de Deus, para eu ser cada vez mais, em toda a minha vida, encaminhado para a vida, para amar mais meu Pai, para seguir Jesus, para lutar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver discernindo. E todos nós temos que ser pessoas fortes, que estamos guardando a nossa casa, guardando a nossa família. E quando vêm as tentações e as sutilezas do demônio, tiramos o cartão vermelho, autoridade. Com autoridade eu expulso esta tentação, essas trevas que vêm no meu caminho. Conseguimos reconhecer Deus. Sim, Ele nos chama. Vem para mim. E nós começamos a ter uma saúde espiritual, não é? Eu quero Deus, eu quero a palavra de Deus, eu quero frequentar a comunidade onde há edificação espiritual. Quero Deus. Eu renuncio ao mal, peço perdão, humildemente peço perdão por todos os meus pecados. Não quero aquele caminho errado, não quero a mentira, não quero a morte, mas sim quero Jesus, que é o caminho certo, a verdade. Quero Jesus, que é a minha vida em abundância. Existe cegueira espiritual? Sim. Existem pessoas que fazem qualquer coisa? Sim. Existem pessoas, às vezes, fisicamente fortes, não é? Pessoas que conseguiram riqueza, fama, honra, às vezes medalhas e troféus. Mas pessoas que são anões espirituais, com anemia espiritual, não são felizes, porque são criaturas onde não existe um relacionamento forte com o Criador. É uma pena, não é? É triste. É triste. E certamente muitas famílias têm pessoas que, eu não tenho tempo, eu não vou na igreja, não, porque... E começa a se chamar, você não sai da igreja, você sempre está na igreja, porque você vai lá, porque você não está em casa, e tudo isso. Não, existe uma guerra espiritual, e nós todos, e as famílias todas, e a sociedade tem que estar com Deus, aberta ao Espírito Santo para conseguir permanecer firme. Somos templos de Deus, vamos guardar esse templo que somos nós. Abaixe a cabeça e faça a sua oração.